Estamos começando o Iluminar Talks, evoluindo pessoas e iluminando vidas. Hoje, um dia muito importante, nós estamos recebendo uma pessoa aqui que entende muito dessa área de ansiedade, de doenças psicossomáticas. Ela que trabalha com saúde mental vai falar hoje sobre tudo aquilo que você precisa saber para caminhar neste mundo aqui de uma maneira bem melhor. Vamos lá? A Ellen Neves está aqui comigo no Iluminar Talks e hoje nós vamos ter um podcast assim maravilhoso porque eu estou curioso para saber um monte de coisas. Tudo bem, Ellen? Tudo maravilhoso, é um prazer estar aqui estreando esse podcast que será sucesso, gente. Diretamente de Alphaville, hein? Levando autoconhecimento, levando essa clareza sobre a nossa mente, porque a gente não vem com manual de instrução, infelizmente. Mas a gente pode sim explorar e entender, e é claro que depende da crença de cada um, mas se você for analisar tudo, a raiz de tudo, todos esses conhecimentos está lá no primeiro livro e mais importante de todos, que é a Bíblia. É a gente que é o piloto da nossa vida, né? Nós que vamos levar por caminhos diferentes e escolher esses caminhos também, né? E tudo está dentro dos nossos pensamentos, do que a gente coloca dentro da nossa mente, que eu sempre falo para você que ela parece um labirinto e a gente tem que descobrir essas portas, como abrir as portas certas. E eu queria conversar, começando assim, né? Ellen, o que é ansiedade? Ansiedade é algo natural do ser humano. É uma antecipação, uma preocupação que causa uma agitação, que causa uma inquietação por alguma coisa que você está passando na sua vida. Pode ser algo positivo como negativo. Por exemplo, uma ansiedade positiva à espera de um filho, à espera de uma viagem dos sonhos. Uma ansiedade negativa, uma mudança repentina na sua vida que você não desejava, que você não esperava. Por exemplo, perdi o emprego, me separei. Então, essas ansiedades, elas são reais, elas são justificáveis. Realmente está acontecendo alguma coisa na sua vida, um momento de transição, de mudança, que requer essa adaptação. O problema é que a ansiedade hoje, ela se tornou um transtorno. As pessoas estão criando situações imaginárias. O medo não é mais real. Ele é imaginário. Então, a pessoa ela tem ansiedade sobre coisas que não aconteceram e talvez nunca vão acontecer. Ela vai criando essa preocupação, ela vai alimentando isso na mente dela e isso vai ficando incontrolável. Tem até uma história, né, do que você alimenta, eu não me lembro muito bem. Você sabe essa história, essa metáfora que falam do lobo? Você sabe me explicar? Ah, me fala aí um pouco. Então, o netinho chegou pro avô e estava muito chateado porque tinha brigado na escola. Aí ele contou pro avô: poxa vida, eu tô chateado, briguei na escola e eu tô com muita raiva. Aí o avô, muito sabiamente, contou uma história para ele. E falou assim: olha, meu neto, é o seguinte, a gente tem dentro de nós 2 lobos, um bom e um ruim. O lobo bom, ele é compassivo, ele tem paciência, ele tem empatia, ele entende a razão do outro, ele não fica nervoso, ele sempre se mantém calmo e tranquilo. E o lobo ruim... Lobo mau. Ele alimenta raiva, rancor, falta de perdão, ele tem, às vezes, medo, tem muito medo, sentimentos negativos e ruins. E esses 2 lobos dentro de nós, eles vivem brigando, disputando espaço o tempo todo. Aí o netinho falou assim para ele: tá, mas qual é o lobo que vence no final das contas? Sim, ele quer saber, né? Curioso. Eles ficam brigando, qual que vence? Aí o avô respondeu: aquele que você mais alimenta. Então, nós somos luz e sombra. Sim. Nós somos seres duais. O ser humano é luz e sombra. E a gente, o tempo todo, tem a oportunidade de alimentar dentro de nós ou as coisas boas, pensamentos bons, sentimentos bons,
ou as ruins. E aquilo que você alimenta é aquilo que vai crescer, que vai florescer dentro de você. Se você alimenta negatividade, muito provavelmente, com o tempo, você vai manifestar as doenças psicossomáticas. E você atrai negatividade, né? Também. Entra numa vibração negativa e atrai aquilo que está vibrando na mesma frequência. Sobre vibração. Vibração e energia. Me explica um pouco sobre essas fases da vibração e energia. Tudo no universo é energia. A energia é uma força que nos rege. É que a gente não vê. Então, como a gente vem de uma sociedade materialista, a gente tende a valorizar aquilo que a gente consegue ver, consegue pegar. Palpável, né? Palpável. Mas a energia, por exemplo, a energia elétrica. A água tem energia, né? Tem energia. A energia elétrica você não vê, mas você coloca o dedo lá na tomada, pega no fiozinho lá desencapado para ver se você não leva um choque. Sim. Então é uma força invisível. Todos nós somos regidos por essa força. E essa força emite uma vibração, que são ondas. Sim. Que vibram no universo. Então, assim como as ondas de rádio, dependendo da frequência, você vai sintonizar o que está na mesma frequência. Então, se você está no negativo, na onda baixa, de vibração baixa, você vai sintonizar coisas, situações, pessoas que estão na mesma frequência. E vai alimentar a negatividade. A negatividade. O lobo mau. O problema, ele nunca vem sozinho, ele sempre vem acompanhado. Né? É incrível, né, gente? Porque se você fica focado no problema, na negatividade, no que está dando errado na sua vida, você vai ter, sim, muito mais chance de atrair situações de problema. Essas circunstâncias da negatividade é muito prejudicial, né? Eu mesmo, quando, por uma fase da nossa vida, a gente passa, né, por pensamentos, por situações que a gente não gostaria de passar. Uma hora eu vou contar aqui todas as minhas histórias, que são algumas histórias, né, em 55 anos de vida, mas a gente atrai mesmo coisas negativas. Sim. Atrai por causa que, se você não tiver com um pensamento de ser positivo, entusiasmado com tudo aquilo que você faz na sua vida, infelizmente você vai atrair coisas que você não deseja. Sim, hoje eu vejo, a gente consome bastante conteúdos da internet, até porque a gente está nesse meio, precisa, né? E eu vejo que existem pessoas que ridicularizam essa questão do pensamento positivo. Mas essas pessoas que ridicularizam são pessoas que estão com problema na negatividade. Então é assim, é o mesmo trabalho. É focar sua mente para o positivo ou focar no negativo. A única diferença é que você vai ter consequências diferentes daquilo que você está alimentando. Então, se você acha que não vale a pena cultivar o positivo, segue o baile aí no teu automático e lá na frente você vai colher as consequências. Mas eu tocou num assunto que é verdade, né? Quando encosta aquelas pessoas negativas do teu lado, parece que o teu dia muda. Então, aí você precisa criar mecanismos de proteção contra essas Eu quero saber desses mecanismos aí, dessas ferramentas, vai me falando. Porque, assim, a gente está num universo de 8 bilhões, mais ou menos, de habitantes. De pessoas. Sim. E são pessoas que estão em fases evolutivas diferentes. Cada pessoa está num momento da sua vida. Sim. Então, mesmo que você... Não estou falando que a gente é santo, que a gente é perfeito. Mas mesmo que você tenha trabalhado muito a tua personalidade, o teu espírito, para estar bem, você não está imune de lidar, de interagir com pessoas que estão em fases diferentes. Uns vai estar mais, outros vai estar menos. Então, você precisa criar mecanismos para proteger aquilo que você cultivou, que você criou, que você desenvolveu dentro de você. Através dos pensamentos, né? Blindagem, isso, através dos pensamentos. Entendendo que existe um limite entre o que é seu e o que é do outro. Na maior parte das vezes, quando a gente se afeta pela negatividade, a gente entra no meio
emocional e vibratório que não é nosso. A gente acaba absorvendo o que é do outro. Nossa. Então, se você respeita esse limite do que é teu, você não vai absorver. Ó, até aqui eu fiz, até o meu controle eu pude fazer. A partir daqui não é mais meu. Nossa, tá vendo? O Iluminar Talks é para isso. É para evoluir pessoas, iluminando vidas. Se você tá gostando desse conteúdo, já aperta curtir aí, já compartilha com alguém, porque aqui vai ter muito assunto, muito pano pra manga aqui, iluminando os seus caminhos. Inclusive, o Iluminar Talks vai falar sobre espiritualidade, sobre saúde mental, sobre saúde física, sobre o profissional seu também, né? Sobre os relacionamentos. Aqui a gente vai ter todo um arsenal de conhecimento, de desenvolvimento pessoal e profissional para que você possa realmente evoluir na sua vida. Ellen, falando um pouco mais, eu queria saber de autoestima, autoconfiança. Me fala, como é que eu consigo gerar essa energia para ficar com a vibração alta? Tudo começa no pensamento. Tudo começa no pensamento. Primeiro pinguinho ali. Sim, são as autoafirmações que você faz para você mesmo. Então, se você está repetindo para você, eu não consigo, eu não posso, tudo dá errado na minha vida, eu não sirvo para nada mesmo, ninguém gosta de mim, eu não sou aceito, eu não sou digno. Muitas vezes as pessoas não têm consciência que elas repetem isso. Entendi. Porque esses pensamentos, elas não trabalham essa autoconsciência de observar os próprios pensamentos. Porque uma coisa que o autoconhecimento te traz é o eu observador. Certo. Você tem que desenvolver um eu observador, ou seja, você tem o eu automático que está ali executando os programas que estão instalados no teu subconsciente. Mas você precisa desenvolver um eu observador, que vai observar e gerenciar esses programas. Entendi. É como sair para fora e se olhar, se observar. Exatamente. Você se vê de uma terceira visão. Entendi. E aí você vai observar, poxa vida, alimentar esse pensamento vai gerar o quê em mim, no meu corpo e na minha vida? Entendi. Porque o pensamento gera um sentimento, gera uma emoção. Essa emoção, ela gera uma ação. Ações repetidas geram comportamentos, padrões de comportamentos. E padrões de comportamentos geram resultados. Então, quando você quer mudar o seu resultado, você tem que pensar o que você está pensando que está gerando esse resultado. Por exemplo, não estou feliz no meu trabalho, não estou feliz no meu casamento, não estou feliz com o meu corpo. É o resultado. Aí a pessoa quer mudar o resultado pelo resultado, né? Vai lá, por exemplo, e faz uma harmonização facial, faz uma cirurgia plástica. Não que isso seja ruim. Certo. Mas se ela não mudar aquilo que está provocando isso, não vai adiantar mexer só no resultado. Então não adianta mexer no externo se não consertar o interno. Se não consertar no interno. É como você querer mudar a sua imagem no espelho. Você não está gostando da sua imagem, você vai lá e mexe no espelho, mas o espelho é o reflexo da sua imagem. Então já me fala um pouco sobre autoimagem, então. Saímos já de autoestima. Para melhorar a autoestima, você tem que se olhar no espelho. A autoimagem é como você se vê internamente. É aquilo que você repete para você mesmo. Então, se você olha no espelho de manhã e você foca nos defeitos que você tem, na sua ruga, no seu cabelo branco, naquilo que você não gosta do seu rosto ou do seu corpo, você está fazendo o quê? Alimentando o lobo mau. Exatamente. De novo, esse lobo vai estar aí em evidência. Você está repetindo afirmações negativas sobre você. Você olha e fala, nossa, sou feio, não gosto de mim. Entendeu? Eu tenho uma metáfora, então. Vou falar que eu acabei de ter essa... Que a gente sobe aqui no elevador do prédio, onde a gente está fazendo o podcast aqui dos estúdios.
E é como o pensamento, então você está lá no 10º andar. Se você apertar para baixo, ele vai 9, 8, 7, até no -2, por exemplo. Mas se você quiser se manter e aumentar a sua autoestima, a autoimagem, você vai apertando os números que o elevador vai subir isso, né? Vai subir a tua energia. Esse negócio do elevador depois eu vou tentar elaborar melhor, porque é como se fosse um sobe e desce. Ao longo do dia acontece isso com o ser humano, não é verdade? Sim, e assim, tudo na vida, nós e todas as situações, tem o lado bom e o lado ruim. Tem o ponto positivo e o ponto negativo. Então, existem, por exemplo, na aparência física, existem coisas em mim que eu gosto, existem coisas que eu não gosto tanto. No meu trabalho, existem coisas que eu gosto mais, existem coisas que eu não gosto tanto. Mas eu vou escolher em que eu vou focar. Entendi. Porque o que eu foco amplia, aumenta. Exatamente. Entendi. O que eu foco expande. Por isso que as pessoas estão ficando doentes, por isso que tem muito mais pessoas ansiosas. Tem uma estatística que fala sobre isso? Sim, o Brasil é líder mundial, segundo a OMS, em ansiedade. Cerca de 10% da população brasileira, que está dentro da estatística, sofre com sintomas da ansiedade. Transtorno da ansiedade, né? Como assim dentro da estatística? Porque tem muita gente, eu acredito que no mínimo o dobro, que não procura ajuda, que não, às vezes, está sofrendo e nem sabe que é isso. Sim. Está tratando outras coisas. Está tendo ansiedade, mas não sabe o que é isso. Eu já atendi, por exemplo, várias pessoas com doenças autoimunes, doenças como a própria diabetes, que são provocadas por estresse, ansiedade, pensamentos negativos, pensamentos acelerados. Então a pessoa fala assim, não, eu tenho diabetes, é hereditário, né? Mas ela nem sabe que foi ela que adquiriu isso com o estilo de vida. Sim. Tem uma estatística que fala que 5%, apenas 5% das doenças são congênitas. Ou seja, é aquelas doenças que não tem como. É genética. Já está no teu DNA, exatamente. O restante é adquirido. Estilo de vida. Estilo de vida é o que você come, o que você bebe, o que você faz e como você alimenta os seus pensamentos e os seus sentimentos. É o seu estilo de vida. Tá tudo reunido para tu desencadear ou não uma doença psicossomática, então. Exatamente. Então, doenças cardiovasculares, hipertensão está totalmente associada a estresse. A própria diabetes que eu falei, doenças autoimunes. E o burnout que estão falando tanto aí? Burnout é um esgotamento mental por conta do trabalho. Isso afeta até a parte física, né? Com certeza, com certeza. A pessoa pode ter, por exemplo, um AVC de tanto nervosismo, de tanto estresse que ela pode alimentar dentro dela. Porque o estresse é uma reação extrema do corpo para preparar a gente para lutar ou fugir. Só que o corpo não aguenta ficar muito tempo em estresse. Períodos continuados, o estresse crônico que a gente fala. Imagina que o estresse é como a primeira marcha de um carro. Tá. A primeira marcha de um carro, ela não te dá uma resposta imediata? É só para saída, né? Isso. Quando você precisa ali sair rapidamente, você engata a primeira. Mas imagina você atravessar uma rodovia inteira em primeira marcha. Cantando pneu. O que vai acontecer com o motor? Vai explodir, vai danificar, vai vazar óleo, né? É o que acontece com a gente. Vai superaquecer, né? Exatamente. É como se fosse... entendi. Vai fritar o cérebro da pessoa. Vai aquecer o cérebro da pessoa. Exatamente. E o corpo inteiro vai ser danificado. E o pior é que as pessoas estão normalizando isso. Por quê? Elas estão achando que isso faz parte, que é assim mesmo. Que o vizinho tá assim, eu tô assim. Tá todo mundo assim, é normal. Principalmente depois da pandemia, né? Que isso daí potencializou muito. Aumentou os transtornos mentais, aumentou em cerca de 25% após a pandemia. Uau! Então, assim, não pode normalizar. Se você tá tendo dores, se você não consegue dormir, se você tá tendo enxaqueca, queda de cabelo... se você está sentindo o seu corpo diferente, tendo sintomas diferentes, problemas gastrointestinais,
Não é normal. É o seu corpo te avisando. O seu corpo, ele é o principal sinalizador, porque o corpo e mente, eles formam um só sistema e ambos se influenciam. Então, quando o seu corpo avisa, é porque tem algo que você precisa olhar. Sim. É a tua oportunidade, a tua chance de cuidar daquilo antes que se torne algo pior. Pode Iluminar é para isso. Ó. Iluminar Talks é para você compartilhar esses assuntos importantes com alguém que você gosta, que você ame, ou algum amigo seu. É primordial que as pessoas tenham conhecimento sobre o que está sendo falado aqui. É importantíssimo, porque está gerando muita doença psicossomática no Brasil, no mundo inteiro, né? Tem pesquisas que falam que metade da população mundial vai entrar em alguma doença psicossomática até 2030. Então, se você puder compartilhar esse assunto com as pessoas que você mais ama, com seus amigos, é importantíssimo. Vai curtindo aí, que o Iluminar Talks vai trazer muito assunto para você, para o seu desenvolvimento. Ellen, você falou sobre o sono. Eu queria saber sobre o sono. Eu quero saber porque há 10 anos atrás, mais ou menos, eu parei de fumar. E aí eu comecei com insônia e não sabia o que fazer. Por quê? Atrapalha o sono quando a gente está muito estressado. Bom, o cigarro, assim como a droga, a bebida, são mecanismos de fuga. Né? Se você tem algum problema que você não quer olhar, você não está olhando, você busca uma fuga. Cada um busca por um lado. São jogos, compras, comida, cigarro, bebida, né? E aí é como se fosse assim, uma panela de pressão. Você, para não explodir, fumava. Isso. Né? A sua então, fuga... dispersava lá. Isso, a sua fuga estava ali. Aí você tirou isso. Sim. Isso se movimentou para outra coisa, gerou uma ansiedade maior e tirou o teu sono. Estou falando aqui uma suposição, né? Sim. A gente precisa investigar. Mas, por exemplo, no cigarro, o que relaxa, na verdade, o cigarro ele relaxa. As pessoas justificam, a maioria das pessoas justifica que fuma porque é o momento de relaxar. É o momento para mim, vou ali fumar um cigarro ali fora. Sim, mas na verdade o que relaxa não é o cigarro, não é a nicotina, é a respiração que você faz quando você traga. Que legal. Porque Vai você lá. faz uma respiração consciente, uma respiração profunda. Igual a respiração da meditação. Então, quando você traga, você faz... né? E solta. Aí a gente tem técnicas como a respiração quadrada. Respiração quadrada, que explica. É como se você estivesse tragando um cigarro, só que você não está ingerindo toda aquela química, toda aquela toxina para o teu corpo. Você está respirando oxigênio. Então, o que faz a pessoa liberar a ocitocina, ficar mais calma, mais relaxada depois que ela fuma, é a respiração profunda que ela faz, não é o cigarro. Vamos fazer essa respiração quadrada aqui comigo agora, vamos lá. Então tá, a respiração quadrada, ela é 4 tempos, ou seja, 4 segundos inspirando, aí você segura 4 segundos a respiração, solta em 4 segundos e segura 4 segundos. Ela chega até, depois de 2, 3 vezes, ela chega até a dar uma tontura. Mas é normal, porque você está colocando uma quantidade maior de oxigênio no cérebro. Isso ajuda no quê? Liberar a ocitocina. Entre o cérebro porque e o existe corpo. o nervo vago que liga o cérebro ao coração. Certo. E quando você faz essa respiração, o seu pulmão enche de ar e é como se ele abraçasse o coração. Aí manda esse sinal para o cérebro para liberar a ocitocina para falar assim, você está calmo, você está seguro, você pode relaxar. Da congruência. Porque pode perceber que quando a gente está nervoso, a gente se perde. A primeira coisa que altera é a respiração. Ela fica mais superficial e curta. É como se estivesse no trânsito, né? Você passa nervoso no trânsito, o que você faz? O coração acelera, você começa a brigar com a pessoa que está do lado, você começa a brigar consigo mesmo, só eleva o estresse. Sim, exatamente. Aí libera o quê? A adrenalina. Adrenalina. Cortisol. Meu Deus. Noradrenalina, que é o hormônio. E aí eu posso fazer no carro isso aqui?
Pode fazer em qualquer então, lugar. Então vamos fazer agora. Vamos fazer agora, vamos lá. Aí você vai contar mentalmente, certo. Né? Então, inspirando. Segura. Solta. Segura. Aí depois, no começo, é bom você fazer para você entender o time. Depois você não precisa mais se preocupar com a contagem. Certo. Né? É só para você pegar o time. Você vai dar um tempo segundos. de segurar o ar. Agora eu fiz, então, 4, respira, 4, segura, 4, solta e 4 fica sem respirar. Segura, dá um tempinho. Segura sem respirar. Isso, entendi. Isso. Deu uma relaxada Mas qualquer aqui. respiração profunda e lenta vai te ajudar. Tem que fazer. O IluminarCast é para isso, para trazer ferramentas para você se desenvolver e, claro, melhorar, né, qualquer processo de ansiedade que você está tendo na sua vida. Ellen, sobre medicamentos, me fala aí, porque tá uma febre. A gente escuta falar muito sobre vários tipos de Avante, Rivotril, Ritalina, vários tipos de remédio. Me fala um pouco sobre medicamentos. As pessoas estão se medicando muito? As pessoas estão se medicando muito, as pessoas estão procurando muito, né? As pessoas que têm esses problemas procuram muito psiquiatra. E psiquiatra vai receitar remédio. Certo. Psiquiatra, qual a função? Tem psiquiatras que são terapeutas também. Mas a função do médico é te receitar uma droga, uma medicação. O problema não é a medicação. Tem pessoas que realmente estão num caso, está num estágio que precisa dessa droga, desse incentivo para sair daquela situação mais rápido. Mas tem que passar por uma análise, então. Sim, com certeza. Tem pessoas e pessoas. Só que assim, no caso das doenças, dos transtornos mentais, os medicamentos, eles não vão resolver, eles não vão tratar. Eles vão amenizar os sintomas. Então, se você está tendo reações no seu corpo devido a pensamentos acelerados, pensamentos negativos, como que você vai tomar uma droga e vai mudar isso? Tem como mudar? Isso muda? Não. Não droga, muda. né? Então, assim, tá. Esses pensamentos estão causando insônia. Certo. Aí você vai tomar a droga que vai te ajudar na insônia. Esses pensamentos estão me causando uma gastrite. Então, naquela Aí você época... vai tomar e vai ajudar na gastrite, que é o sintoma, mas não na causa. Naquela época eu cheguei a tomar Zopidem. Sim. Para poder dormir, que eu não estava conseguindo dormir. Há 10 anos atrás, mais ou menos. Exatamente. Então, muita gente está tomando esse Zopidem em doses cada vez maiores. Por quê? Porque duas coisas acontecem com o cérebro, né? Ele estabiliza, então ele se acostuma, porque a gente tem um fenômeno no nosso corpo que se chama homeostase. O nosso corpo ele fica sempre buscando o equilíbrio para tudo. Então, se você tá liberando, se você tá tomando melatonina, que é o hormônio do sono, o teu corpo vai falar assim, tá, entendi, tem muita melatonina aqui, eu vou parar de produzir. Não preciso mais produzir. Exatamente. E aí você vai precisar cada vez de doses maiores de melatonina. Aí é onde você vai aumentando as doses da medicação. Então ele gera tolerância à droga com o tempo e dependência. Nossa. Então, assim, cada vez mais, quando você vai tomando isso, você vai ficando cada vez mais dependente. Não significa que você nunca mais vai sair da dependência. Porque a gente tem a santa neuroplasticidade, que é a capacidade de adaptação do seu cérebro. Ele consegue se adaptar, desde que você dê o estímulo necessário por um período suficiente de tempo. Então, vai ser difícil, é o tal do desmame, né? Se você está dependente, por exemplo, do Zopidem, não vai ser fácil, não é do dia para a noite, é um processo. Assim como você
construiu a sua dependência, você precisa desconstruir. Você tá lá 20 anos tomando negócio. Isso. Agora, para tirar, quer tirar de um dia para o outro, não dá. Tem que ser gradativamente. Exatamente. Tem que ter paciência. Mas você tem essa capacidade, porque ninguém nasce com insônia. Ah, não? O bebê não tem insônia? Olha o tanto que o bebê dorme. 14 horas por dia. Dá até nervoso, né? Você quer dormir, na hora que você vai dormir, ele acorda, né? Então, assim, tudo que você adquiriu ao longo da sua vida, teoricamente, você pode deixar de ter. Sim. Você adquiriu. O neném, ele não tem pensamentos acelerados, por exemplo. O bebê tá ali de boa. Tá querendo mamar, comer uma comidinha. Pois é. Né? O neném não tá nem aí pro que tá acontecendo em volta dele. Ele só tá curioso para buscar mais. Ele não tá preocupado assim, ele tá preocupado se a barriga dele dói e ele sente fome. Mas ele não tá preocupado assim, será que vai faltar leite para amanhã? Será que vai acabar a luz? Será que a minha mãe vai embora e eu não vou mais conseguir me alimentar? Cara, e por que a gente alimenta esse monstro dentro da nossa cabeça? Porque eu tenho uma teoria. Lá no passado, né, os nossos antepassados viviam na floresta, onde a gente era presa. A gente ia o tempo todo, se for ver assim, no reino animal, o ser humano é o mais desprovido, né? Porque não tem garra, não tem presa, não tem o corpo todo peludo. Era caçado o tempo todo. Era caçado pelos animais maiores. Então, a gente precisava ficar nesse estado de alerta. Sim. A qualquer momento, perigo. Era uma questão de autossobrevivência. Tava sempre ligadão. A qualquer momento, perigo poderia ameaçar a sua vida. Por isso que liga o estresse. Exatamente. A sua sobrevivência. Só que a gente saiu da floresta, mas a floresta não saiu de nós. Então, onde a gente tem conforto, tem comodidade, tem luz, tudo. Né? Thomas Edison inventou essa coisa maravilhosa que é a luz, que a gente tem geladeira, tem comida, não tem bichos peçonhentos, mas mesmo assim a gente vive num ciclo. Olha, tem um ditado que fala assim, o ser humano é tão incrível, tão impressionante, que quando ele não tem problema, ele cria. É isso que a gente faz. A gente cria. Se for ver assim, se você for parar para pensar mesmo, quantos problemas você tem que ameaçam a sua vida? Que ameaçam a sua sobrevivência? A sobrevivência da sua família? Problemas reais. Eu tô num lugar seguro, tranquilo. Realmente, agora aqui nada. Apesar, mas mesmo assim, apesar no trânsito, às vezes dá um estressezinho no trânsito, né? Sim, mas isso não é uma ameaça real, né? A não ser que o cara esteja mesmo com uma arma apontando para você. Sim. Mas a maioria dos nossos problemas a gente cria. Vai criando, A gente, além de criar, ainda dá uma proporção enorme. Empilhando. Coloca mais da metade do nosso foco em cima daquilo, remói aquilo durante dias e dias. Parece um boi remoendo, ruminando, né? E se alimenta disso, dessa negatividade. Meu Deus do céu. É por isso que tem muita farmácia espalhada, né? Cada hora aparece uma farmácia nova com uma franquia nova de farmácia. Ellen, sobre padrões repetitivos, você poderia aprofundar um pouco mais? Você falou sobre os padrões repetitivos. Eu queria saber um pouco mais sobre isso. O que são os padrões repetitivos? O que você quer dizer com isso? Bom, para falar sobre padrões, eu preciso falar de mente subconsciente. Opa, vamos lá. Então, a nossa mente, ela é dividida. Imagina a mente, o campo dos pensamentos, dos sentimentos, de tudo aquilo que te move e faz você tomar suas decisões. Certo. A mente é algo que você não consegue ver. A mente não é só o cérebro. A mente não está só no cérebro, a mente está no corpo. Porque quando você pensa uma coisa, você tem uma reação do seu corpo inteiro. Vou mexer o dedo. Sim, sim. Então, a mente é essa nuvem, é essa coisa intangível que a gente não consegue ver, mas que controla a nossa vida. É como se essa mente fosse dividida em 3 partes. Tem a parte consciente, que são as nossas ações intencionais. Tudo aquilo que a gente faz consciente, intencionalmente, porque a gente quer.
Só que isso representa 5% do nosso comportamento. Certo. Então, por exemplo, se eu xingo você, se eu ofendo você, conscientemente você pode escolher não revidar. Mas todos aqueles sentimentos que você teve a partir da minha ofensa, você não controla. É uma emoção que surge a partir daquilo que você acredita, da sua crença. Porque quando a gente fala algo que vai ao encontro de uma crença, aquilo mexe com o nosso emocional. Então você não controla. Às vezes você vai ficar chateado 1 hora, às vezes 1 dia, às vezes 1 semana. Mas eu te pergunto, você gostaria de ficar chateado esse tempo todo? Lógico que não. Então por que fica? Porque a gente é pegado. Porque 95% é subconsciente e inconsciente. Você não controla. Não consegue não controlar controla de de jeito nenhum. imediato. Entendi. Você tem como trabalhar isso, por exemplo, na hipnoterapia, que é uma ferramenta que age no subconsciente. Entendi. Então, quando você fala de padrões de comportamento, na primeira infância, do 0 aos 7 anos, a criança ela está sendo programada. Ou seja, ela está aprendendo como se comportar, como interagir com o mundo. Está observando. Está observando tudo. Ela aprende muito mais pela observação do que pela própria linguagem, né? Então, é muito mais o que você faz do que o que você fala. Os pais, enquanto pais, para os filhos. E aí ela está observando e vendo como que é essa dinâmica. A partir dali, ela vai se expressar conforme ela aprendeu. E nessa programação, ela aprende os padrões. Certo. Padrões de comportamento, aqueles comportamentos que você tem frente a um estímulo. Quando você reage de uma forma, você está expressando um padrão. Aquilo que é comum, aquilo que é natural de você, o teu padrão. Certo. Por exemplo, pessoas que são muito reativas, que explodem diante de uma situação estressante. Por exemplo, a mesma situação, alguém te fecha no trânsito. Tá. É uma situação estressante. Sim. O trânsito Mas as pessoas uma escola, né? Isso. Mas as pessoas reagem da mesma forma? Não. Pessoas diferentes reagem de forma diferente. Isso. Tem pessoas que ficam ali chateadas, mas respira fundo e continua. Tem pessoa que xinga, tem pessoa que quer revidar, tem pessoa que fica alimentando aquela raiva durante horas e horas. É um padrão. É um padrão repetitivo. É um padrão que ela aprendeu. Que vem lá da infância. Isso. Esses padrões que são aprendidos, não só na infância, mas durante a nossa vida, porque a infância é a fase principal. Mas depois, as experiências que a gente viveu, os ambientes que a gente frequentou, tudo isso vai alimentando a nossa programação. Os relacionamentos Os também? Relacionamentos. Os amiguinhos do colégio? Exatamente. Professores são primordiais. O que aconteceu na sua vida escolar. Certo. Né? O tal dos bullying da vida. Tudo Hoje vai tem muito, criando. né? Criando padrões, criando crenças, criando a sua personalidade. Então, isso pode ser mudado. É claro que existe uma estrutura muito forte. Inclusive, você mesmo tem uma metáfora que fala do prédio, né? Sim. E a metáfora do prédio é como? É assim, você consegue tirar um prédio de 20 andares de um terreno e colocar ele na outra rua, só arrancando o prédio daqui para lá? Não. Não consegue. Mas você consegue fazer uma reforma nesse prédio, pintar, lavar ele por fora, trocar as janelas, fazer com que o prédio tenha uma nova fase, uma nova cara, trocar os sofás do hall, por exemplo. Trocar tudo que você necessita trocar nesse prédio para ele voltar a ser bonito novamente. Essa metáfora está num livro, A Única Coisa. Esse livro é muito importante você ler. A única coisa, eu peguei essa metáfora de lá e eu sempre explico para as pessoas sobre como você pode mudar
né, a sua vida Então, a partir de um momento que você mude alguma coisa externa, sim, interna. existe uma estrutura imutável Sim. da personalidade, Uhum. mas existem várias coisas que você consegue melhorar e trabalhar no seu Pequenas comportamento. coisas que você consegue fazer, né? Trocar um sofá, um lustre, uma janela, fazer uma pintura nova, você reforma a casa toda. Exatamente. Por isso que tem pessoas que quando se separam acabam até se casando novamente, né? Porque vê uma nova estrutura, uma nova família e ela está programada para fazer uma nova família. Seria isso também? Se ela for para a nova família com os mesmos comportamentos, Se ela não mudar, ela vai repetir o ciclo. Iluminar Talks, evoluindo pessoas e mudando totalmente a vida das pessoas. E aí, me fala agora sobre o presente, passado e futuro. Essa coisa que nos assim, um padrão de bombardeamento, eu estou querendo falar de bombardeio, né? De explosão na nossa mente que muitas pessoas vivem lá no passado, outras pessoas estão loucas para definir a vida delas urgentemente. Mas e aí, o que acontece com a pessoa que pensa desse jeito? Fica doente. Fica doente? Fica doente. Porque as doenças da mente, Uhum. elas estão nesses dois tempos, passado e futuro. Certo. A ansiedade está muito ligada a futuro, preocupações com o futuro. Uhum. E uma tendência a esperar do futuro o negativo, o pior. Uhum. Isso gera ansiedade. Então, eu penso no meu futuro, eu penso no que pode acontecer comigo pelo viés da negatividade. Eu fico ansiosa. Uhum. E se eu ficar presa ao passado? Traumas do passado, situações que eu não superei, não perdão. O não perdão, ele adoece. Não perdão. O não perdão adoece. Quando eu entendi o significado da palavra perdão, eu entendi que o perdão não é para a pessoa, o perdão é para você. Porque você perdoar ou não perdoar não muda a realidade daquela pessoa que te fez mal, mas muda a sua. Tem uma metáfora que fala assim, que você não perdoar é como você segurar uma brasa e querer que o outro se queime. Não tem como. Quem está se queimando? Eu. É você que está se queimando, é você que está tomando veneno todo dia. Uhum. Entendeu? Então, o não perdão é estar preso ao passado. Entendi. A algo que você não superou. Alguém te fez um mal e você não conseguiu superar isso do seu passado. Que você continua alimentando o lobo mau. Isso. E aí a vida está rolando aqui no presente, mas você prefere ficar lá, preso àquela situação. com pensamentos ruins. Então a vida, ela só acontece da melhor forma, na sua plenitude, quando você está no presente. É por isso que existe o Mindfulness, que é uma técnica meditativa que te coloca no presente. O que é o Mindfulness? É a atenção plena. Certo. Ou seja, eu ficar com a minha atenção, com os meus 5 sentidos totalmente abertos para o que está acontecendo agora. Então, eu estou vendo, eu estou ouvindo, eu estou sentindo, né? Estou cheirando, estou sentindo o gosto. Desculpa. O toque. Então, eu estou focado aqui. É claro que a gente precisa ter metas e objetivos, ter uma visão de onde a gente quer chegar. Mas se você está aqui, esteja aqui. Presente. Presente. Que nem no colégio. Presente. No presente não tem ansiedade, não tem depressão. Vamos fazer um gatilho agora, uma ancoragem, né? Toda vez que você tiver com pensamentos, você fala presente, como se estivesse no colégio, né? Porque ali no colégio, quando a gente fala presente, a gente está ouvindo o seu nome, né? Está ouvindo o nome da professora, ou o professor falar seu nome, você fala presente. Mas quantas coisas a gente faz no nosso automático que o corpo está fazendo, mas a mente não está ali. Você não está presente. Totalmente, um monte de coisa.
Respirando. Muitas vezes, por exemplo, hoje com o celular, redes sociais. Certo. Você sai para socializar com seus amigos e aí você está aqui, nas redes sociais. Você não está ali. O teu corpo está ali. Entendi. Mas o teu foco, a tua mente não está. É que nem as famílias vão almoçar agora, cada um fica no celular. Quer dizer, eles vão almoçar, estão no restaurante, saíram para almoçar, mas cada um tá numa vibe diferente, é isso? Sim, sim. É louco, né? Aí você tem que analisar cada situação, cada momento. Não estou aqui sendo a moralista que é dona da verdade. Uhum. Mas o que eu digo e que os especialistas dizem é: esteja 100% presente o máximo de tempo que você puder. Uhum. Assim você vai conseguir controlar melhor a sua mente. E controlando Você a vai mente, estar vivendo aquilo que está acontecendo. controlando a mente, você evolui. Com certeza. E evoluindo, a sua vida expande. E quando você está presente, você tem muito mais informação. Uhum. Por exemplo, os maiores ruídos de comunicação, eles acontecem porque a pessoa não está presente. Entendi. Ela não está prestando atenção. Porque quando eu estou conversando com você, você está me dando muita informação. Uhum. O que você fala e principalmente o que você não fala. A sua expressão corporal, os seus gestos. Tudo isso está falando sobre você, sobre mim, sobre como você está interpretando a nossa conversa, a nossa relação. E se você não está presente, você não capta todas as informações. Entendi. Aí é onde existe o ruído. Aí você vai fazer as coisas a partir da tua cabeça. Aquilo que você acha que deveria. Mas o que realmente aconteceu, você não prestou atenção. Entendi. Que maravilha, né? A nossa mente, ela é uma potencialidade. Ou ela expande para baixo, no elevador, ou ela vai para o céu, né? Tem pessoas aí que não deixam que a mente atrapalhe elas. Elas são muito focadas no objetivo, nas metas, na expansão, na criação, na personalidade, né? Já tem a ver com personalidade, né? Tem pessoas que têm uma personalidade bem forte que controlam e gerenciam sua mente. Eu queria te perguntar, como eu consigo gerenciar os meus pensamentos? Me fala um pouquinho de gerenciamento dessas emoções. Primeira coisa, prestando atenção neles. Uhum. Estando consciente deles. Lembra do eu observador? Sim. Como você gerencia aquilo que você não conhece? Aquilo que você não sabe, que você não tem conhecimento de que está acontecendo. Não tem como gerenciar. Por isso que tem que buscar pessoas que têm desenvolvimento, conhecimento para entender melhor. Correto? Sim, com certeza. Buscar uma terapia, um profissional que vai te ajudar nesse gerenciamento. Mas você precisa desenvolver essa autoconsciência. Sim. Prestar atenção. Como eu estou me sentindo, o que eu estou pensando e o que eu estou fazendo com tudo isso. Sim. A partir dali você vai escolher. E aí existem vários mecanismos. Por exemplo, o mecanismo da reestruturação cognitiva. Reestruturação cognitiva é quando você construiu seus pensamentos para o negativo e você percebe que você está fazendo isso. E aí você troca, você reestrutura. Você refaz, como se fosse uma obra. Exatamente, você reestrutura e começa a afirmar para você coisas que você quer, não que você não quer. Entendi. Exatamente, porque a gente tem essa tendência, né? Às vezes a gente tem tanto medo de alguma coisa e acaba repetindo e fortalecendo aquilo que a gente tem medo. E aquilo que a gente tem medo se manifesta na nossa realidade. Acaba atraindo, né? E o teu cérebro cria uma estratégia para trazer aquilo, porque ele acha que você quer aquilo. Porque você está focado naquilo, mesmo aquilo sendo ruim. Sim. Então, a gente precisa fazer essa reestruturação cognitiva. São autoafirmações que você vai repetir. Eu, na minha terapia, eu trabalho com bastante áudios. Sim. Eu falo que o psiquiatra tem o remédio. O remédio que eu receito e passo para as pessoas que eu atendo são os áudios. Sim.
que vai entrar no subconsciente dela de reprogramação mental. Vai entrar no subconsciente dela através da repetição. E você consegue e ajuda as pessoas reprogramando. Sim, o nosso cérebro, ele não diferencia o real do imaginado. Sim. Por que que quando a gente assiste um filme, a gente chora? Vai dormir com medo se for um filme de terror. Ou se tem terror, se é de terror, tem medo. Porque senão está acontecendo nada na sua realidade. Você só está imaginando. Você está imaginando e acessando a emoção. E alimentando. Então você cria no teu cérebro cenários e vai repetindo aquilo até que se torne verdade. Entendi. No começo vai parecer mentiroso. E você tem uma crença que vai falar assim para você: isso não é verdade. Por exemplo, se você quer desenvolver autoconfiança, certo, você começa a repetir para você mesmo: eu sou confiante, eu acredito no meu potencial, eu acredito no que eu faço, na minha capacidade. O teu sabotador lá de dentro, o teu subconsciente vai falar assim: é mentira. Você tem uma crença que alimenta, que fala assim: isso daí é mentira, você sempre duvidou da sua capacidade. Você não consegue, você não merece. O que você tem que fazer? Continuar. Continuar afirmando. Continuar. Até que a repetição e as emoções que você coloca naquilo, porque também as emoções, elas potencializam o aprendizado. Certo. Vai fazer com que você internalize aquela crença. E você vai substituir a crença de não capacidade, de dúvida do seu próprio potencial, pela crença de capacidade. Porque crença você não apaga, você não destrói, você só substitui. Ou você acredita ou você não acredita. Sim. Que você legal. Substitui uma crença que não está funcionando legal, que não está te levando para o resultado que você quer, por uma crença que vai te possibilitar chegar onde você deseja. O Iluminar Talks é isso, evoluindo pessoas e iluminando vidas. O mais importante aqui do nosso podcast é trazer conhecimento, desenvolvimento, autoconhecimento, uma das bases da inteligência emocional. Eu queria que você me falasse sobre inteligência emocional. Me fala aí, os pilares da inteligência emocional. Inteligência emocional Sim. Foi difundida, ela na verdade já existe há mais tempo, mas ela foi mundialmente conhecida pelo psicólogo Daniel Goleman. Se eu não me engano, década de 70. Preciso me atualizar melhor. Mas o que ele fez? Ele estruturou esse conceito e colocou debaixo desse conceito 5 pilares, 5 principais pilares. Então, para você ter inteligência emocional, ou seja, você pensar nas palavras inteligência emocional. Certo. É você saber interpretar as suas emoções e lidar com elas. E a partir desse autoconhecimento, dessa capacidade de gerenciamento das emoções, você também vai saber interpretar e lidar com a emoção do outro. Uau! Então é um processo que ele vem de dentro para fora. É interno. Às vezes a pessoa quer entender o outro, gerenciar as emoções do outro, mas ela não consegue gerenciar as próprias emoções. Controlador. Então ela precisa primeiro entender o que se passa dentro dela. Então, os pilares da inteligência emocional, primeiro, é autoconhecimento. Você precisa se conhecer. Lembra do eu observador? Sim, é esse eu observador de novo aí. Exatamente. Se conhecer. Saber quais são seus pontos fortes, seus pontos de melhoria, as suas crenças limitantes, possibilitadoras, seus valores. Entender sobre você. A partir do autoconhecimento, você vai desenvolver o autogerenciamento das emoções. Você vai conseguir, inclusive, mudar o seu estado emocional. Sim. A partir daquilo que você está alimentando, dos pensamentos. Do autogerenciamento das emoções, você vai conseguir trabalhar a sua automotivação. Certo. Ou seja, fazer o que tem que ser feito. Não é todo dia que a gente acorda, uhul, com a energia lá em cima. Mas mesmo nos dias que você não acorda assim,
você consegue ter automotivação para fazer o que tem que ser feito. Top. Ao invés de ficar derrubado na cama, cansado o dia inteiro. Se vitimizando. Exatamente. Então, 3 pilares são para dentro. Entendi. Autoconhecimento, autogerenciamento das emoções e automotivação. Certo. Depois dos 3 autos, aí vem empatia, porque depois que você tem isso, você consegue desenvolver empatia. Certo. Porque eu só reconheço no outro aquilo que eu já vi em mim. Só consegue enxergar no outro o que eu já vi em mim. Como é que eu sei o que é tristeza se eu nunca senti? Certo. Eu não sei reconhecer o que eu não conheço. Então eu começo a ter empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Entender as razões do outro a partir da realidade que ele viveu, não da sua. Mas é um exercício mental. Certo. Você nunca vai viver o que o outro viveu, mas você pode fazer esse exercício, esse esforço. E aí a empatia gera o quê? Bons relacionamentos, que é o quinto pilar. Que é os bons relacionamentos. Exatamente. Aí você consegue cultivar bons relacionamentos. No seu trabalho, na sua família, na sua casa, no seu amor. Iluminar Talks é assim, a gente vai aprofundar muito no conhecimento das pessoas. Tá terminando o nosso podcast. Muito, mas muito obrigado por essa aula importantíssima de autoconhecimento, de sabedoria, de saber que o cérebro ele é mutável, né? Ele é plástico, a gente pode modelar ele do jeito que a gente bem quiser e que os pensamentos são controlados pela sua mente. O que você pensar de bom, você vai semear coisas boas. Se você pensar mal, você vai afundar no elevador lá no -3, -4. Então, se você realmente quer alimentar coisas boas na sua vida, já compartilha com alguém. Aqui o podcast Iluminar Talks, evoluindo pessoas e iluminando vidas. Até mais, valeu!